Olá, todo mundo. Acabei de enroscar um pouco mal para soltar a vinheta, por isso que demorou um pouco mais dessa vez. De qualquer modo, é, é o quarto vídeo que eu gravo hoje. Eu estou gravando seguido para facilitar, deixar alguns vídeos já gravados por conta dos próximos dias, que talvez sejam um pouco mais conturbados. Mas vamos lá. Hoje, nesse vídeo, número 55. Ainda continuo com o tema mais abrangente, né, que é o diálogo interreligioso. Esse é o tema mais abrangente, mas dessa vez eu vou trazer uma reflexãozinha que veio por conta de uma aula, né, de um filme que nós assistimos. Eu assisti com meus alunos, e foi meus alunos que sugeriram, que chama A Escola do Bem e do Mal. E eu achei interessante algumas discussões que trouxeram, mas eu não vou falar sobre esse filme, porque senão você entraria num outro tema. Mas sobre a noção, uma reflexãozinha sobre essa noção de belo, bom, né? Belo e bom. O bom é belo, o belo é bom, né? O belo necessariamente é bom e o bom necessariamente é belo. Por quê? Porque essa discussão é muito mais antiga, né? Não vou entrar nos pormenores filosóficos, mas a noção de belo que Platão trazia dentro do belo e bom que ele relacionava e que influencia muito dessa visão, não era um belo estético propriamente dito. Esse belo estético ele é uma construção que vem posterior. Tanto que havia uma perspectiva muito mais intelectiva no Platão em relação ao bom, ao belo e ao bom do que necessariamente a forma, né? A forma era enganosa. Não podemos perder isso de vista quando pensamos nesse tipo de coisa. Só que, para mim, vai um pouco até além. Eu não gosto, particularmente, de relacionar o belo e o bom, né? Porque bondade e beleza e etc. Não gosto. Eu acho que isso traz, principalmente hoje em dia, nós já temos diversos problemas pela dificuldade de separarmos a beleza estética de uma bondade ética. Opa, como assim bondade ética? Porque existem outras noções de bem que podemos ter. Mas vamos lá. O bom é realmente belo. Esteticamente falando, não. Mas para nós pensarmos nisso, vamos pensar um pouquinho sobre o que é bom, o que é belo, e depois eu tento fazer uma relação entre isso. Bem, sobre bom, sobre bem, sobre o bem com B maiúsculo ou qualquer coisa do gênero, nós podemos ter diversas noções. Uma delas é que o bom como moral, como ética, como maneiras de se relacionar socialmente, o bem como harmonia, que muitas vezes está atrelado parcialmente, e vou dizer o porquê parcialmente, com a questão do bem moral e ético, o bem como funcionalidade, como as coisas funcionarem da maneira que devem funcionar, e para isso nós partimos de uma premissa anterior, né, que as coisas têm uma maneira natural e certa de funcionar, e aí eu tenho um probleminha também com isso, porque isso é muito utilizado hoje para noções bastante reacionárias. Então, eu tenho um tanto de problema com essas noções de bem. Muitas dessas, mas vamos continuar. E o bem como felicidade, como uma felicidade máxima. O bem máximo é aquela paz definitiva, paz de Cristo ou a paz definitiva, o nirvana do budismo. Ah, são conceitos muito. Não, não, não. Os pressupostos são diferentes, porém tem algumas semelhanças que são interessantes de pensarmos. Mas não vai ser aqui. Eu vou pensar antes nessa relação do bem moral, ético, com o bem como harmonia. Uma harmonia social, ela depende de uma estrutura ética e moral que se relacione bem.
Ah, mas isso vai trazer um moralismo. Não, se tem um moralismo já não está funcionando bem. Tá? Eu acho que tem que ir para além disso. Né? Nós temos um passo muito grande com os direitos humanos, sabe? Com respeito à diversidade, etc. É um passo muito grande e muito difícil, né, de ser estruturado, mas é importante. Mas de qualquer maneira, vamos lá. A paz social ela depende dessa ética, dessa moral. Vamos só definir um pouco melhor isso. Eu estou pegando o autor chamado Adolfo Vasquez, eu acho que é isso, Adolfo Vasquez, eu não lembro se é Adolfo, mas é um Vasquez. É um professor da Universidade do México, é professor de ética, e ele trabalha com a seguinte coisa, porque muitas vezes nós escutamos a noção de que ética é social e a moral é pessoal. Eu trabalho mais com a noção da ética, da moral. Vamos lá, da ética como sendo o pensamento, ou melhor, fechou. Adolfo Sanches Vasquez, lembrei o nome dele. Adolfo Sanches Vasquez. Então, a ética, ou melhor, a moral, como sendo o pensamento que estrutura a ética. Então, você tem a parte teórica, que é estudada, pensada e refletida a respeito, e a prática. Essa prática seria a ética. Tá? Então, penso mais dessa maneira. E não como conjuntinhos isolados. Pois bem, o bem seria esse funcionamento para uma paz social? Me parece interessante. Me parece interessante. Só que existiria uma estrutura fixa de ética e moral para que a coisa funcionasse? Eu acho que não. Eu acho que você tem algumas bases, uns fundamentos necessários para que a coisa seja pensada de uma maneira que funcione de forma harmônica. Ok? Funcionar de forma harmônica, ela necessariamente vai trazer alguma beleza? Não sei. Não sei. Por quê? Porque as noções de beleza elas são muito complexas, né? Se pensarmos na noção estética. Mas antes de chegar nisso, só voltando um pouquinho, só para fechar a questão do bem. Então, se, e aqui eu estou juntando todos, tanto a questão da funcionalidade, a harmonia, a paz social, essa paz social, ela está atrelada, então, ao bem como felicidade, certo? Que eu acho que é o fundamento maior. O bem como felicidade, como amor. Né? Bem como amor. Amor eu já defini, essa busca da felicidade e da diminuição do sofrimento. Eu acho que os dois estão aqui no bem. A diminuição e a cessação do sofrimento e a busca por felicidade, bem-estar. E, em última instância, pela paz definitiva. Né? Então nós temos essas duas questões que formam o bem. Esse bem, né, se pensarmos numa estrutura mais ampla, ele tem como necessidade uma funcionalidade. Em que sentido a funcionalidade? Dá um exemplo. Eu, como professor, quando estou dando aula, eu preciso que a aula funcione. O que é a aula funcionar? É não só eu dar aula, é meus alunos participarem, é a parte deles também, é essa relação. A educação ela trabalha com a relação professor e aluno, e essa relação desenvolve conhecimentos. Então isso seria a coisa funcionar, quando essa relação ela está harmônica, ou seja, se direcionando para um mesmo objetivo, e quando ela tem o respeito a como posso dizer, o respeito às regras, ao funcionamento daquele local. E aí entra a questão ética. Dentro disso, dessa possibilidade, tem diversas possibilidades de atuação dentro dessa base. Diversas possibilidades de atuação para que a educação ocorra. Então, seria mais ou menos isso. Então, a base. O bem, que serve como base, como fundamento, ele necessita, ou para ser uma praxis, né, para ser uma prática, ele necessita então dessa moral, dessa ética,
dessa harmonia, que é o direcionamento para o mesmo objetivo, da funcionalidade, para que as coisas se encaminhem para esse mesmo objetivo, né? Esse mesmo objetivo, que é a própria base, que é esse bem-estar, e aí vai variar de situação para situação. Na educação, nós temos então um voltar-se para o conhecimento como uma maneira de libertação, né? De conseguir entender as relações para que possamos melhorá-las. Melhorá-las em qual sentido? Naquela base lá, no sentido de uma felicidade, mas de um bem, desculpa, que vai para além da felicidade também, de um bem mais amplo, né? Que é a felicidade e a ausência de sofrimento. Eu vou tomar um gole do meu café, eu estava enrolando, mas eu vou tomar, porque senão ele esfria. Continuando. Eu posso ver isso como belo? Posso. Eu posso ver esse funcionamento como algo belo? Posso. Nesse ponto, eu não me incomodaria a ideia de que o bem é belo. O que me incomoda da noção de bem como belo é quando entramos na noção de que o bem e o belo, como funcionalidade, é como eles deveriam ser. Como assim deveriam ser? Sabe? Ah, mas no cristianismo eu posso pensar que é a providência divina, que Deus fez tudo como a coisa como deve funcionar. Tá, então nós precisamos prestar mais atenção como as coisas realmente funcionam, porque nós estamos falhando nisso e isso é importante. Tá? Por exemplo, quando tentam negar a homossexualidade, falando que não é natural. Ô meu querido, o que é ser natural? Só presta atenção, sabe? Presta atenção como as coisas funcionam. Então nós não podemos partir da observação da natureza para fechar que isso não é natural, ok? Ah, mas isso não é natural de acordo com a vontade de Deus. Bem, nós temos uma gama enorme de pecados ou de formas de atuar que trazem sofrimento, que a sexualidade é um tiquinho, é quase nada. E talvez é o que menos realmente traga um sofrimento mais amplo, ok? A sexualidade nesse sentido. Não digo em questões de violências extremas como estupro e etc. Não é e disso que eu estou falando. Tá? Mas uma relação hétero traz tanto sofrimento quanto uma relação homossexual. Ponto. Se nós sairmos desse problema social de homofobia. Não é disso também que eu estou falando. Estou falando, tentando entender a relação entre dois homens ou duas mulheres e a relação entre um homem e uma mulher. Tem todas as condições semelhantes para ter problema dentro da relação e trazer os sofrimentos que uma relação traz, as dificuldades que uma relação traz e tudo mais. Tá? Então, partir de uma observação da natureza para querer negar esse fato, esse fenômeno social, acho meio ruim. Tá? Partir de uma tentativa de entendimento de um Deus do Antigo Testamento para estabelecer o que é certo e o que é errado, também acho complexo, bem complexo. Porque eu acredito muito, creio muito, que Jesus trouxe uma nova interpretação para isso. Tá? Vide o episódio da adúltera no Evangelho de João. Né? Eu não tenho ele aqui decorado, mas só dá uma olhada lá. Que Jesus diz a ela, né? Eu não julgarei, só que vá e evite pecar. Tá? Evite pecar, ou pare de pecar. Só que não parar, sabemos que se nós relacionamos com os ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha, sabemos que ele mesmo estabelece que o ser humano ele vai pecar. De uma maneira ou de outra vai pecar. O lance é
eu tentar melhorar. Sempre estar tentando melhorar. E, e assim vai. Essa constância. Essa constância ela é importante. Pois bem, mas o que isso tem a ver com belo? Quando nós pensamos na funcionalidade desta maneira, eu acho problemático. Porque daí nós estabelecemos o que é certo, o que é errado como algo estanque, como algo imutável, algo que não está dentro das relações dinâmicas do ser humano. Quando nós pensamos já em outro tipo de estrutura ética, né, de algo mais contextualizado, de algo que pensa nas consequências, que pensa nas relações e etc., aí nós trazemos uma outra noção de funcionalidade, que eu acho até mais interessante. Tá? Por quê? Porque daí eu tenho como base o bem. O que é o bem? Ausência de sofrimento ou diminuição do sofrimento e presença da felicidade, do bem-estar, em especial de tranquilizações e paz, estabilidade emocional e psicológica e assim vai, que nós conseguimos desenvolver melhor com condições mais adequadas. Tá? Então, nós temos esse bem, essa busca por uma diminuição do sofrimento, blá, 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 que eu acabei de explicar. Nós temos essa busca. Como fazer? Necessitamos do entendimento da nossa realidade, que é contextual, principalmente a realidade humana, a realidade social, histórica, ela é contextual. Isso é belo? Em que sentido? No sentido de sentir atração pela aparência? Não. Eu acho que vai além disso. Qual é o problema de nós relacionarmos o belo da estética que nós costumamos chamar de estética? Eu nem vou bater também o martelo sobre a definição de estética aqui, mas dessa estética popular de que a pessoa é bonita porque tem todos os traços harmoniosos e tanto que criou-se aquela demonização facial, né, ou harmonização facial, tá? Com essa ideia de que, eu vou ficar mais... Não sei, cara. Não sei, eu não vejo isso como belo. Eu não vejo essa busca por uma beleza estética da forma tão legal, tão interessante. Não vejo. Isso não quer dizer que eu não ache coisas bonitas e coisas feias. Não é esse o ponto. O ponto é que eu não acho que isso está relacionado ao bem. Vamos pegar só uma ideia. Existem, na época lá do Ted Bundy, que foi um serial killer dos Estados Unidos que matava mulheres, e era um cara charmoso, né? Conversativo, né? Extrovertido. Extrovertido entre aspas, né? Mas tinha uma certa capacidade de charme na conversa. Muitas pessoas tiveram dificuldades de entender ele como um assassino porque ele não tinha cara de assassino. Eu lembro de uma entrevista que eu li com o Robert Hare, ou Richard Hare, agora eu não vou lembrar, que é o psiquiatra que desenvolveu o teste para um dos testes usado para saber sobre psicopatas, para entender se a pessoa, se o criminoso em si é um psicopata. E ele fez uma outra pesquisa perguntando sobre se a pessoa reconheceria um serial killer se ele visse. E muitas pessoas disseram que sim, porque ele seria feio, ele seria monstruoso, a aparência monstruosa. E isso não é real. Isso não é real. Não é real e nós podemos ver em diversos casos de serial killers isso. Nós podemos ver no caso do Ted Bundy, no caso do John Wayne Gacy, que mesmo não sendo bonitão, etc., era um cara que tinha vários amigos, que demorou para ser pego justamente porque ninguém desconfiava dele, porque a aparência não trazia nada disso. Então nós temos que tomar cuidado com essa ideia do belo como aparência e do belo como bom. Esse belo aparência como um bom,
como bondade, como bem, né? Porque muitas vezes temos casos inversos. E muito do imaginário religioso, ocidental ou cristão, acaba envolvendo isso. Essa ideia de que o bem ele tem que ser bonito, visualmente bonito, aparentemente bonito. E aquele filme que eu falei que iniciou essa reflexão, ele traz isso, que eu achei bem interessante, que eu li até o início do livro, que ele é baseado num livro. Ele traz isso para adolescentes, obviamente, mas ele traz, eu achei interessante isso, né? Porque a personagem, uma das personagens principais, a Sophie, ela tenta, no livro principalmente, isso fica mais claro, ela tenta parecer boa, porque o bem é aparência, é bonito, aparentemente bonito. Então as pessoas têm que ver como bom, porque é bonito. Então ela se esforça para fazer atitudes que os outros acham bonito, porque é a aparência, o bem é a aparência. E esse é um cuidado que eu acho que sempre temos que ter. Nossa, 21 minutos de vídeo. Ah, beleza. Até mais.